Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 28 de abril, nós vamos para mais uma aula de gestão de manutenção. A gestão de manutenção, ela traz para a gente uma manutenção centrada de confiabilidade. O que é isso? É você criar uma estratégia de níveis de criticidade da sua manutenção. Cada equipamento tem sua característica, cada equipamento tem seu tempo de uso, cada equipamento tem seu ciclo de vida. Tá? E junto com o ciclo de vida, nós temos o custo desse ciclo de vida. Na verdade, a gente trabalha para que a gente minimize a questão minimize custo, né? Da questão do tempo de uso das máquinas. Isso a gente vai achar lá nos ativos da empresa. Tá? Nos ativos você tem todas essas informações. Veja bem, no dia a dia nosso, nós temos esses problemas que são os equipamentos que a gente utiliza. Por exemplo, nós temos um carro, uma moto, tá? Que seja uma bicicleta, né? Nós temos que manter a manutenção desses equipamentos para que a gente possa se locomover, porque a gente depende disso para o trabalho, para passeios, para diversas situações que a gente não pode deixar de fazer manutenção nesses equipamentos. Outro equipamento que é no dia a dia nosso, né, são os próprios eletrodomésticos que a gente tem em casa. Máquina de lavar roupa, tanquinho de lavar roupa, fogão e outros acessórios, assim como micro-ondas, geladeira. Nós temos que manter uma certa situação que eles nos tragam confiabilidade naquilo que ele está se propondo a fazer. Tá? Isso em casa, né? No dia a dia. Mas na empresa não é diferente. Na empresa nós temos que, nós como gestores de manutenção, nós como engenheiros de produção, nós temos que garantir a produção da empresa. Para isso, nós temos que fazer o nosso papel da manutenção centrada de confiabilidade, em sigla MCC. É possível avaliar a capacidade crítica das falhas e onde é possível identificar as consequências significantes que afetem a segurança pessoal, segurança da empresa, segurança do equipamento, vários tipos de segurança que a gente deve pensar, a sua disponibilidade de uso, o tempo de uso, né? E o seu custo, o custo da máquina. Quanto melhor você fizer a manutenção, menor é o custo de manutenção. Dessa forma, o gestor, que somos nós do processo, seleciona as tarefas adequadas de manutenção diretamente com os modos de erros identificados. O que seria esse modos de erro? Esses modos seria o sintoma que a gente vai detectar no nosso dia a dia de trabalho. Suas estratégias de manutenção são aplicadas de forma integrada para otimizar a operacionalidade e a eficiência da instalação e dos equipamentos, enquanto minimiza o custo do ciclo de vida. O custo, a gente tem que trabalhar para ele ser menor, tanto de compra de equipamento, quanto de compra de peças de uso, de desgaste, ou seja, da manutenção e a confiabilidade do processo. Para isso, nós vamos entrar agora
numa sequência onde vai explicar e exemplificar bem essa nossa situação. Qual o objetivo do MCC? M, manutenção. C, centrado. C, confiabilidade. É você baixar o custo do ciclo de vida. Esse é o grande objetivo dessa função nossa que nós vamos aprender hoje. Primeiro de tudo, você precisa saber qual é a função do equipamento. O que ele faz? O que ele produz? Tá? Dessa forma, o equipamento, você vai ter todas as informações, onde você vai descobrir as possíveis falhas. Essas falhas, elas podem ser de modos, né? O modo de falhas, que são os sintomas, né? E os efeitos da falha. O que isso vai ocasionar no equipamento? Certo? Para isso, nós criamos níveis de criticidade de manutenção. Quais são as manutenções que nós conhecemos? Manutenção corretiva. São peças não críticas, sem consequência de processo. Ou seja, eu estou criando a minha manutenção, a minha criticidade. A corretiva, eu tenho que entender que eu tenho que trabalhar com elas, com peças não críticas. Aquelas peças redundantes que sempre dão problema, tal, eu tenho que trabalhar com ela para que ela seja menos crítica, tenha menos criticidade do que as posteriores que a gente vai ver. Tá? A preventiva são os itens de desgastes, padrões de falhas e os consumíveis. Isso eu estou criando, enxergando uma criticidade de manutenção. Tá? A manutenção preditiva e detectiva são falhas aleatórias. São aquelas falhas que você não tem ela no cotidiano. Você escuta, você sente a falha, você percebe a falha do seu equipamento. Ok? Itens sujeitos a desgastes. Isso tudo que eu estou falando é uma simbologia, uma forma, é uma ideia, uma sugestão de criar o nível de criticidade. Tá? E a manutenção proativa, ela vem de análise de falhas, causa raiz, e essa nova ferramenta, que é uma ferramenta de indicadores, a FMEA, tá? Que nós vamos ver na aula seguinte. Tá? Então eu vou montar uma tabela que a gente vai fazer todo o cálculo para a gente criar esta situação. Dessa forma, eu criei a minha situação. Então eu estou criando uma situação item C para manutenção corretiva, item B para manutenção preventiva e item A para as manutenções preditiva, detectiva e proativa. Dessa forma, eu vou criar minha curva ABC, onde A representa 20%, B e C eu vou dividir ela em 40% cada uma. Veja bem, preste bem atenção. Esta é a pegadinha, hein? A, B, C. A, 20%, B, 40% e C, 40%. Tá? Vamos supor que eu tenha 100 itens de manutenção, tá? Que eu precise
resolver. De uma máquina, de uma empresa, sei lá, alguma coisa assim. Então eu vou criar um nível de indicador de criticidade dessa manutenção. Então o A, eu vou chamar ele de 20%. O que significa 20%? 20% é o mínimo de manutenção, é o máximo de manutenção que eu possa ter com os níveis preditivo, detectivo e proativo. Por quê? Porque a gente entende que essa parte seria uma parte de custos mais altos de manutenção. Tá? Então a gente vai usar 20% para custos mais altos. Os custos mais baixos, vamos chamar dessa forma, eu vou ter A, B e C, que vai entrar manutenção preventiva e corretiva. Então, vamos supor, de 100 itens de manutenção, 20 é preditiva, 40 é preventiva e 40 é corretiva. Vejam bem, isso não significa que eu não possa alterar, certo? Mas eu tenho que montar uma situação que me dê esta complexibilidade de níveis de manutenção. Sendo assim, a tomada de decisão de que o que devo fazer e não como posso fazer. Não. O que devo fazer? O que deve ser feito? Tá? O que deve ser feito? Então, dessa forma, vocês têm a explicação da aula, que eu vou passar para vocês estas informações e mais um material de apoio, onde no final desse material de apoio tem lá 5 questões, 5 não, algumas questões para vocês responderem para mim. Ok?